Graça e paz, irmãos, bom dia. Irmã, você tem que ir lá em Goiânia, avivar o nosso povo lá, tá? Vamos combinar depois, né? Bênção, bênção. Irmãos, que alegria estar com vocês. Conhecer, já disse isso, desejo já era antigo de conhecer a região. Então, para mim, viu, reverendo Clóvis, é um presente de Deus, um bálsamo ao coração. Como também eu agradeço ao conselho da igreja por derramar essa bênção sobre a minha vida, a bênção de estar também, né, com os colegas de ministério aqui ministrando, a pastora Mauri, pude dessa vez conhecê-lo um pouco mais, pastor Leandro já é um amigo de longa data, pastor Roster, e alguns irmãos aqui reencontrando gente do coração, né, ali o pastor Cláudio, a gente viveu, né, intensamente a realidade lá no campo missionário, e ali chegou agora de manhã, né, o presbítero Eliseu, o evangelista Eliseu, cuja história também é uma história muito marcante, lá 30 anos atrás, e de vez em quando Deus dá essa bênção da gente se reencontrar. Irmãos, eu quero ler uma passagem bíblica e quero pedir a liberdade, com muita humildade diante do Senhor, sabendo que nós somos pecadores, que fomos alcançados pela graça, e qualquer coisa que a gente possa testemunhar, ação de Deus na nossa história, mas eu queria pedir a liberdade nessa manhã, contar um pouco do que Deus tem feito nesses anos, porque eu tenho aqui o seguinte desafio: conectar três coisas de uma maneira prática: grupos pequenos, discipulado e renovo espiritual. Olha só, três coisas práticas: grupos pequenos, qual é o papel de grupos pequenos, o que discipulado tem a ver com isso, e dentro desse universo, como Deus usa isso na vida da gente para promover na igreja renovo espiritual. E o melhor caminho, numa palavra tão rápida, que eu posso oferecer, é falar o que Deus tem construído a partir de uma busca. Então eu quero mais hoje dar um testemunho. Sim, e as crianças então, né, podem ir lá para o seu espaço, porque está começando a atividade para vocês lá. Então, irmãos, eu gostaria, na verdade, eu não vou fazer nenhuma pregação e nem muito bem uma palestra, mas eu gostaria de abrir um pouco o coração com os irmãos, dentro daquilo que Deus tem construído no decorrer do tempo. Porém, eu gostaria de ler com vocês Colossenses capítulo 1, versos 24 a 29, uma vez que nesse texto o apóstolo Paulo fala um pouco do seu chamado, mas fala também da sua busca, daquilo pelo qual ele lutava e gastava um preço altíssimo para ver acontecer. Então diz assim a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, versos 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Grande esforço da vida do apóstolo Paulo, tornar Cristo conhecido, para que as pessoas pudessem entender a esperança da glória, levar Cristo aos gentios, aos não-judeus, aos povos. Mas não apenas isso,
ele se esforçava diligentemente, não apenas para anunciar, mas para ver Cristo forjado na vida dos discípulos. E aí há uma palavra no original que Paulo utiliza muito. Paulo não usa a palavra discípulo, mas ele usa a palavra perfeito, inclusive nesse texto. Perfeito não no sentido de você nunca errar, porque sabemos que todos nós somos pecadores, mas perfeito no sentido de você se tornar maduro, totalmente pronto pelo Senhor. E como que a gente se torna maduro? Cada dia parecendo mais e mais com Cristo. Então, o nosso objetivo é crescermos à semelhança de Jesus, o varão perfeito. E para isso, Paulo diz, ele se afadigava. Nesta manhã, então, como eu já introduzi, eu gostaria de dar um testemunho dessas 3 questões, como elas se conectam. Qual o papel dos pequenos grupos, a importância deles na vida da igreja? Segundo, como isso se correlaciona com essa tarefa de forjar o caráter na vida dos discípulos? Terceiro, como isso pode ser ou tem sido uma fonte de renovo, de despertamento, de vida espiritual no meio do povo de Deus? O meu ministério começou aos 15 anos. Eu comecei em lugares muito pobres, em invasões, favelas, lá da região de Anápolis e Goiânia. E quando você vai plantar igrejas em lugares assim, você tem gente, mas você não tem estrutura. Não é verdade? Você não tem sequer uma casa ampla que você possa começar reuniões. Então, quando a gente planta a igreja do Senhor em lugares assim tão pobres, basicamente você só tem uma possibilidade: trabalhar em grupos pequenos. Não há espaço, não há estrutura. Então, desde o início do meu ministério, grupo pequeno é uma marca, justamente porque o ministério começou em lugares onde não havia estrutura, não havia dinheiro, não haviam recursos. O primeiro grupo pequeno que eu comecei, dentro dessa realidade da plantação de igrejas em lugares muito pobres, lá na minha adolescência ainda, não começou sequer dentro de uma casa. Começou debaixo de uma árvore, reunindo adolescentes, crianças, posteriormente os pais, aproveitando aquela sombra para ali falar do Evangelho de Jesus. E dos 15 até os 20 anos, eu tive a oportunidade de viver isso de maneira intensa. Aos 20, inclusive recém-casado, Deus me chamou então para servir na junta de missões, primeiro num período curto no Mato Grosso do Sul, na cidade de Nova Andradina, logo depois então na cidade de Barreiras, Bahia. Num primeiro momento, apoiei a igreja sede lá de Barreiras, mas logo Deus mais uma vez moveu a minha vida para plantar igrejas em lugares muito pobres. Resultado, sem estrutura, sem dinheiro, o que a gente podia fazer? Ir para as casas, para os lares, ou para debaixo de uma sombra que Deus pudesse conduzir naquela época. E como eu já contei ontem, foi um período de muitas bênçãos do Senhor. Eu creio que foi um período em que Deus deu ali para o oeste da Bahia um avanço do Evangelho. Trabalhos foram plantados, a maioria se consolidaram como igrejas hoje que estão lá cumprindo o seu papel. E tudo isso passou também pelo trabalho de pequenos grupos, porque não havia estrutura, não havia recursos. Pois bem, Deus vai e me chama para eu voltar para Goiânia, fazer o seminário e me preparar para uma outra etapa da minha vida, e assim aconteceu. Mas enquanto eu estava em Goiânia, o que Deus fez comigo? Plantar igreja. Onde? Em lugares pobres, muito pobres. Que recursos a gente tinha? Físicos nenhum. Mais uma vez, vamos para as casas, vamos gerar relacionamento, vamos conectar com as pessoas. E durante o período
que eu estive no seminário, eu tive a bênção de poder trabalhar na plantação de 2 igrejas em cidades do interior próximo de Goiânia e trabalhar na revitalização de uma das igrejas ali da nossa região. Fui ordenado, ano 2000. E assim que fui ordenado, surgiu um desafio gigante para mim. Uma igreja de Goiânia, uma igreja influente, porém marcada por muitas lutas, muitos problemas, ela estava num momento crítico, difícil. Pense, irmãos, esta igreja em Goiânia, assim que eu formei, ela já tinha tido 1000 membros. Naquele momento, ela estava com umas 130, 140 pessoas. A maioria das pessoas desta igreja extremamente feridas umas com as outras. E eu aprendi uma coisa: quando a crise espiritual se instala, até o prédio da igreja fica feio. Sabia disso? Você chega assim, quando você chega na frente de uma igreja, está tudo mofado, feio, desconjuntado, provavelmente não é uma crise só financeira. Tem algumas outras coisas ali provavelmente acontecendo. Então, eu plantei igreja, Anápolis, Goiânia, igrejas nas invasões, igrejas pobres. Depois, igrejas pobres lá na Bahia. Depois, igrejas pobres na região ali do entorno de Goiânia. Agora, cheguei numa igreja que tinha uma big estrutura, que era conhecida pela sua força financeira, mas só que quando eu cheguei ela estava quebrada, feia, desconjuntada, cheia de problemas. Pensa o tamanho do desafio. E lá estava eu, colocado pelo Senhor, recém-ordenado, para a revitalização daquela igreja que estava tão estigmatizada, passando um momento tão difícil da sua história, endividada financeiramente, seu patrimônio que era grande, corroído, feio, um ambiente muito difícil. Mas quando Deus chama, e Deus tem os seus propósitos, Deus derrama a sua bênção e a sua graça. E o que aconteceu, irmãos? Em poucos meses, aquela igreja começou a ser revitalizada. Aquelas 130 pessoas que estavam ali tão enfermas e machucadas, começaram a sonhar novamente. Eu tive que fazer um trabalho muito intenso de tratar os corações, os conflitos. Só que aí as pessoas, algumas começaram a voltar, algumas começaram a converter. Em poucos meses não éramos mais 130, já éramos 200. Em um pouco mais de tempo, menos de um ano, já estávamos com 300. Com 2 anos éramos 350, quase 400 pessoas. A igreja estava viva novamente. Ela renovou os seus sonhos, os seus projetos. Começamos uma reforma. Reformamos aquele espaço, ficou bonito de novo. A alegria voltou para o rosto das pessoas. Mas, irmãos, pensa no trabalho que isso dá. E aí as pessoas agora sonhando, desejando ver o agir de Deus, elas queriam apoio, elas queriam pastoreio. Eu me lembro, porque como eu disse, a estrutura que estava feia, era uma estrutura grande, uma estrutura muito boa. Então pensa só, o camarada que plantou a igreja na invasão, na favela, nos lugares tão pobres, agora tinha um hall de entrada. Depois do hall de entrada, tinha o hall da secretaria. Aquele tanto de cadeirinha, parecendo-se quando você vai em consultório médico, sabe? Aquela sala de espera. E aí a secretária, aquela coisa toda, o gabinete lá bonito, bem equipado. Mas quando eu chegava na igreja, irmãos, às vezes tinham numa tarde 14, 15 pessoas esperando aconselhamento. E a secretária, reverendo Jean, fulano ligou, está precisando de um retorno do senhor, reverendo, tem isso, tem aquilo, reverendo, o senhor fez aquela visita na UTI, o irmão lá está muito mal. Aí eu orava assim dentro de mim, Senhor, não deixa ele morrer não. Se ele morrer, eu não visitar, a família vai ficar tão magoada comigo.
Então, irmãos, naquele processo todo de revitalização, gente convertendo, gente chegando, gente retornando, eu descobri uma coisa: eu ia morrer se eu não fizesse algo diferente. Porque eu chegava em casa, não sei se o senhor já passou por isso, reverenda Mauri, eu imagino que sim, de você trabalhar o dia inteiro, está um caco. Aí você põe a cabeça no travesseiro e você pensa: mas eu não retornei a ligação para fulano, eu não atendi Beltrano, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí volta o irmãozinho da UTI: Senhor, segura mais um pouco pelo menos, em nome de Jesus. E você não conseguir descansar. Você está entendendo porque nós pastores, muitos de nós adoecemos? Talvez as pessoas não tenham ideia do que é o ministério. E quando ele frutifica, se ele não for compartilhado, o que a gente está fazendo com os pastores? Que bênção, pastor! A igreja está crescendo, a igreja está avançando, glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: se as responsabilidades não forem distribuídas, você vai matar o pastor e a família do pastor. Eu acho que tem pastor que ora assim: Senhor, não manda mais gente não, eu não estou dando conta desse povo. Então como que a gente faz? A gente quer ver a igreja crescer, nós queremos ver as pessoas vivas no Senhor, nós queremos cuidar das pessoas, nós queremos ver o avanço do reino de Deus. Isso traz alegria ao nosso coração. Mas como que a gente faz quando isso gera tanta demanda? No meio daquela situação toda, eu me lembrei de como meu ministério havia começado. Meu ministério começou com grupos pequenos. E eu cheguei à seguinte conclusão: se eu não tiver uma rede de pastoreio comigo, isso que está acontecendo não é sustentável. Eu preciso agora descobrir, porque você lembra? Comunidades pequenas, em lugares muito pobres. Eu nunca tinha sido pastor de uma igreja de 300, 400 pessoas. E mais gente chegando, e mais gente chegando. O que eu vou fazer? Vou para o modelo de grupos pequenos. Mas como isso funciona numa igreja desse tamanho? Como que a gente multiplica essa liderança? Como que a gente acompanha esses grupos? Porque vocês vão de convir comigo que de vez em quando a gente toma conhecimento de muitos problemas. Não é verdade? De igrejas que trabalham com pequenos grupos, que, por exemplo, a racha, a divisão. Então, como que a gente faz isso de uma maneira sustentável, bíblica, coerente? Eu cheguei à seguinte conclusão: eu não vou achar essa resposta sozinho. Eu vou procurar igrejas presbiterianas. Por quê? Porque nós temos um modelo de governo, então eu tinha que ver quem estava fazendo isso dentro da igreja presbiteriana, em que eu possa aprender como sermos efetivos em gerar pessoas que nos ajudem no pastoreio e na evangelização, e de maneira saudável, multiplicadora. E aí Deus abriu uma porta tremenda. Eu não tenho tempo para dar detalhes, mas Deus abriu uma porta para uma viagem lá na igreja presbiteriana de Manaus. A igreja presbiteriana de Manaus é, com certeza, nesse momento, a maior IPB do Brasil. Um trabalho de anos e anos com pequenos grupos. Chamei 2 colegas, inclusive um que muita gente aqui conheceu. O Senhor já o levou, que é o pastorzão Sabino. Quem aqui conheceu o Sabino? É bem conhecido mesmo, né? Então, cheguei no Sabino, era pastor da primeira igreja presente em Taguatinga. Falei assim: Sabinão, vamos para Manaus. Ele falou: vamos. Cheguei no outro pastor, pastor Jair, um grande amigo. Jair, vamos para Manaus? Vamos. Fomos para lá, ficamos 15 dias. Aprendendo sobre grupos pequenos, de pastoreio e evangelização. Aquela igreja nos acolheu, abriu as portas. Nós fomos em grupos pequenos, de pastoreio e evangelização, por exemplo, em condomínios de alto padrão para a realidade de Manaus, como nós fomos em lugares em que você anda sobre as tábuas e as casas estão sobre os rios ali da região, lugares extremamente pobres, e vendo o evangelho crescer, florescer, e uma igreja na época já, uma igreja muito grande.
que o pastoreio acontecia uns com os outros através dos pequenos grupos. E a evangelização era potencializada. E eu pensei comigo, o caminho é esse. Eu tenho que voltar para a revitalização da igreja. E eu tenho que preparar uma geração de líderes de pequenos grupos que cooperem no pastoreio e na evangelização do nosso povo. Porém, aqui vem um adendo importante. Uma coisa me gerou preocupação. E isso é um grande desafio. Principalmente para nós que somos uma igreja que preza tanto pela palavra de Deus, pela consistência, pelo conhecimento bíblico. Em muitos lugares em que os pastores têm feito esse esforço, gerar liderança comprometida no auxílio do pastoreio e da evangelização através de pequenos grupos, há um fenômeno que torna a igreja esticada. Quando eu digo esticado, o que eu quero dizer? A igreja cresce numericamente, mas ela vai perdendo a sua profundidade. Que fenômeno é esse que acontece Brasil afora? Você vai alcançando pessoas através dos grupos pequenos de casa em casa. Gente vai se convertendo. O negócio tem um potencial fantástico. Você precisa então o quê? De mais líderes. Ó, vai com Deus, filha. De mais líderes. Só que quem geralmente é a pessoa mais apaixonada por aquilo que acontece no pequeno grupo? A pessoa que se converteu. Você precisa de novos líderes. Às vezes você não tem naqueles da igreja que não entenderam o propósito, o comprometimento. E aí muitos pastores não querem parar o crescimento, Então o que eles vão fazendo? Vão pegando novas gerações de líderes, cada vez mais neófitos, e lançando como líderes de pequenos grupos. Agora, o líder de pequeno grupo, ele está te ajudando no pastoreio. Veja só então o que tem acontecido Brasil afora, nas igrejas que trabalham com pequenos grupos, nas igrejas celulares. Gente imatura começa a cuidar de gente. E cuidar de gente não é uma coisa simples e fácil. E as crises começam a eclodir. E se há uma crítica que eu tenho a muitas igrejas que têm trabalhado com pequenos grupos Brasil afora, é que às vezes elas optam por manter o ritmo de crescimento numérico, sacrificando aqueles líderes que vão se machucando pelo caminho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na minha igreja, onde eu pastoreio hoje, nós temos 7 pastores que hoje são membros da igreja. Pastores de outras denominações, que eram líderes de redes de pequenos grupos em outras igrejas, e que chegaram para serem ovelhas, porque eles estavam arrebentados. Então, mesmo lá no início, o que eu percebi como um calcanhar de Aquiles? Os pequenos grupos é um potencial enorme, é um movimento de potencial para a evangelização e o pastoreio uns dos outros. E nós precisamos disso. Descentralizar o pastoreio. Mas se nós não cuidarmos do líder, se nós não forjarmos o líder, se nós não amadurecermos o líder, nós vamos ser uma igreja talvez grande numericamente, mas uma igreja que perde a profundidade. Então, por volta do ano de 2003, aí eu já estou falando da igreja com 450, 500 membros, a igreja estava, diríamos assim, num ritmo tão intenso, já tínhamos os pequenos grupos funcionando. Eu era alguém que agora estava buscando, Senhor,
Como nós podemos trabalhar a vida dos líderes? Como nós podemos amadurecer a liderança para que nós tenhamos uma liderança saudável, para que isso reverbere, se multiplique no coração das pessoas nos grupos pequenos, nos ministérios da igreja? E aí em 2004, na antiga CNE, Comissão Nacional de Evangelização, o reverendo Cícero chega e diz assim: vem uns coreanos aqui no Brasil e eles vão falar sobre formação de liderança. Eu cheguei para ele e falei assim: eu preciso estar dentro. Eu preciso entrar. Me coloca nesse projeto. E aí eu fui para o primeiro CAL, chamado para acordar líderes, 2004. Chego lá, uma decepção logo de cara. Eu estava atrás de um modelo para formar líderes. Mas quando eu chego, a conferência era sobre o quê? Discipulado. Eu pensei: meu Deus do céu. Discipulado não é aquela coisa que a gente pega um estudo bíblico, faz com o novo na fé, ajuda ele a caminhar nos primeiros passos em Jesus. O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso treinar a liderança. Mas já que eu estou aqui, o senhor foi nesse encontro, reverendo? O senhor estava lá, não estava, reverendo Clóvis? O hotel era bom, né, reverendo? Comida gostosa, papo bom. Não, vamos ficar aqui, fazer o quê? Estamos aqui, vamos ouvir sobre discipulado. Vocês já foram em conferência coreana? Conferência coreana é assim. Vocês estão achando que aqui está pesado, né? Conferência coreana é assim: começar, hora certa, pá, 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 pá. Terminou amanhã, almoço rápido, pá, 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 tarde. Agora, à noite, pá, 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 pá. Então, segunda à tarde, terça o dia inteiro, quarto o dia inteiro, quinta até meio-dia. Lá pelo meio da conferência, aconteceu uma virada de chave na minha cabeça. Coreano falando lá, a camisa me dá, e a tradução, e bababá, aquele trem todo. Teve uma hora que eu desliguei. E eu estava com a Bíblia aberta no Evangelho de João. Eu já não conseguia ouvir o que o camarada estava dizendo, muito menos o tradutor. Eu olhei para a minha Bíblia em cima da mesa e eu pensei: Senhor, estava aqui o tempo inteiro. Como? Senhor, como eu não percebi? Como, Senhor? Eu nasci num lar presbiteriano, sou crente desde a infância. Senhor, como eu não percebi? Discipulado não é só o que eu pensava. Discipulado é o método por excelência para a formação do coração dos líderes, Senhor. Ou seja, eu encontrei ali o que eu estava buscando. Como que a gente amadurece os líderes? Como que a gente forja Jesus no coração deles? E como eles multiplicam uma liderança madura? Voltei da conferência com duas situações. O que fazer? Discipular. Bênção. Claro, nítido. A mente abriu. E o Einstein dizia uma coisa seguinte: que depois que a sua mente expande, nunca mais ela pode voltar para aquele lugar de origem. Então, quando você cresce no entendimento de alguma coisa, como é que você volta atrás? Tem que discipular. Tem que investir no discipulado da liderança. Tem que preparar a liderança através do discipulado. Joia. Qual que era o meu problema? Mas como que a gente faz isso? Lembra que eu falei? Ninguém me discipulou. Ninguém me discipulou. E quando eu olho para trás, irmãos, que dificuldade. Eu comecei a discipular aquela liderança. E outra coisa, eu lancei o meu coração, eu fiz o melhor que eu podia, mas quando eu olho para trás, não tinha ferramentas, não tinha sabedoria necessária, não tinha acompanhamento, não tinha mentoria de alguém para me ajudar com as minhas perguntas. Então era uma coisa travada, difícil, mas o caminho tinha que ser aquele. Eu precisava aprender, e Deus haveria de ter misericórdia.
e de dar aquilo que fosse necessário. E apesar de todas as imperfeições, começou um movimento de restauração e de crescimento espiritual na vida daqueles líderes. E eles começaram a ser uma influência na vida da igreja como um todo, que era uma igreja que vinha de marcas tão duras. Naquela ocasião eu disse: Senhor, se acontecer qualquer situação, que o meu ministério não continue nesta igreja, se não for o propósito do Senhor, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Eu não aceito convite para ir para outra igreja. Se o Senhor me tirar dessa igreja, eu vou entender, em algum momento se eu fizer isso, que o Senhor está me chamando para plantar uma igreja comprometida com discipulado, pastoreio e evangelização através de pequenos grupos. Eu não tinha ideia, mas o Senhor já tinha contado o tempo do meu ministério naquele lugar. E quando Ele me tirou de lá, Ele foi me dando então no coração o projeto que deveria ser desenvolvido. E não só isso, Ele começou a dar parcerias extraordinárias, entre elas, uma que o diretor nacional dessa instituição está aqui com a gente, que é o Leandro. Lá atrás, inclusive muito antes do Leandro ser o líder do Sítio City, o Sítio City, que é um braço de plantação de igrejas e movimento do Evangelho da Redeemer Presbyterian Church de Nova York, nos apoiou. Esse é um detalhe importante, você vai entender daqui a pouco por quê. E a Igreja Luz, então, foi um movimento, um sonho, um anseio, um desejo, plantado por Deus no coração, de que nascesse em Goiânia uma igreja comprometida com discipulado e evangelização e pastoreio através de pequenos grupos. E em outubro de 2007, nós lançamos o projeto, reunindo o grupo base, 40 pessoas, lá no Seminário Presbiteriano Brasil Central. Foi a nossa primeira casa. De outubro até dezembro de 2007, Deus foi levantando algumas pessoas a mais. Nós percebemos aqui, que esse negócio de hall me persegue, né? Só tinha o hall de entrada do seminário. Hoje tem lá um auditório fantástico. Na época não. Então era um espaço muito menor do que aquela marquise, que era onde a gente reunia o grupo base. E a gente começou a perceber que precisava sair, porque Deus iria dar graça, o trabalho iria crescer. E foi o que aconteceu. Fomos então para uma região da cidade, alugamos um espaço e começamos a discipular, gerar liderança para pequenos grupos. E irmãos, eu volto a dizer, que dificuldade. Por quê? Porque eu não tinha as ferramentas. Olha a loucura que eu fiz. A loucura que eu fiz. Eu comecei 8 grupos de discipulado. Deixa eu te dizer uma coisa. Se passar pela sua cabeça começar 2, não caia nessa tentação. Quanto mais 8. Mas Deus foi derramando graça, apesar das dificuldades e imperfeições. Lembra que eu disse que um dos parceiros da plantação foi o Sítio City? Quando ainda éramos uma congregação, no primeiro ano de aniversário nosso, em outubro de 2008, o pessoal do Sítio City falou assim: olha, nós vamos visitar o trabalho aí, e a gente vai levar um pessoal de Atlanta. A gente pode levar um pessoal de Atlanta para conhecer esse trabalho em Goiânia? Pode. Inclusive vamos fazer, eu também gosto de conferência. Falei assim, vamos fazer uma conferência, já veio um monte de americano aí, a gente faz uma conferência, o Terry Geiger, o Osni, todo mundo lá. Falei assim, vamos fazer uma festa, 1 ano, e ainda recebendo o povo de fora. E fizemos assim. E esse pessoal de Atlanta lá no meio. E eu fui apresentar a visão, a filosofia de ministério daquele trabalho em plantação. Primeiro ano de funcionamento do trabalho, daquela congregação.
E eu mostrei para eles, olha, nós aqui estamos comprometidos com o discipulado. Quando eu falei isso, esses camaradas começaram a perguntar só sobre discipulado. Eles não queriam saber mais sobre mais nada do que a gente estava fazendo. Você discipulou homem com homem, mulher com mulher? Qual que é o tempo? Que material? Beleza. Foi uma bênção. Alguns meses depois, eu fui chamado num encontro em São Paulo. E aí eu descobri o porquê daquele interesse. Aquela comissão de Atlanta eram irmãos de uma igreja chamada Perimeter Presbyterian Church, cujo pastor plantou a igreja em 1975, é uma igreja muito influente, e ele lançou desde o primeiro momento as bases daquela igreja, através do discipulado, da formação de liderança. E eles estavam no Brasil para fazer uma parceria com o Sítio City, porque eles queriam ajudar a nação brasileira na área de discipulado. E dos 12 projetos que haviam no Brasil naquele momento, o único que tinha um envolvimento já anterior com o discipulado era a Igreja Luz em Goiânia. Resultado, começamos uma jornada de apoio. Eles nos treinando e nos apoiando. 2009, 2010... 2011, quando chegou 2012, em que a igreja já havia entendido os processos, crescido nas ferramentas, em que o discipulado estava tão vivo, tão dinâmico no nosso meio, eu cheguei para eles e falei assim, eu tenho uma dívida de gratidão, nós queremos ajudar agora vocês a levarem o discipulado para outras igrejas do Brasil. E a nossa igreja, como uma igreja pioneira, se tornou uma agência de apoio, de incentivo ao discipulado. Isso, irmãos, foi em 2012. 2013, nós abrimos os ciclos de treinamento para outras igrejas. O meu voo é cedo, né, pastor? Eu tenho que terminar a história. Deixo então agora resumir, porque eu quero falar depois, fazer um fechamento de coisas práticas. Pela misericórdia do Senhor, aquela igreja plantada com esta visão, mas com tanta dificuldade, ela pôde amadurecer nesses processos de como discipular. 2013 começamos um movimento para fora da igreja. Quando nós chegamos nesse momento, mais de 250 igrejas já foram treinadas no Brasil ou estão em treinamento. Há um despertamento da parte de Deus para que as igrejas entendam o papel do discipulado na formação da sua liderança. E uma das coisas que mais me encoraja é ver como esse anseio do apóstolo Paulo, eu estou me esforçando por forjar Cristo em vocês, tem tido uma resposta objetiva e prática na vida de tantos pastores que estavam desanimados, desorientados, sobrecarregados, cansados e alguns até adoecidos. E o que nós temos visto é um renovo no coração de muitos pastores e líderes. Há um caminho bíblico, um caminho saudável, um caminho para forjarmos as pessoas no Evangelho, para que a igreja tenha líderes maduros e bem equipados. E esse pessoal pode nos ajudar a pastorear o rebanho e avançar na evangelização. Qual é a conexão entre discipulado, pequenos grupos e renovo espiritual? O discipulado é um caminho para formarmos o coração da nossa liderança. É o modelo de Jesus, é o que Jesus fez com as pessoas. Isso precisa ser resgatado. Como eu disse ontem, Jesus não mandou a gente fazer tantas coisas assim não, a gente é que faz. Mas Ele mandou a gente discipular. E Ele vai nos cobrar isso como igreja. Mas à medida que nós gerarmos líderes maduros,
Nós temos que fazer um movimento de entrar nas casas e a partir das casas, nas cidades, nos bairros, nas ruas, levando o Evangelho de Cristo, pastoreando as pessoas, nutrindo elas espiritualmente para que elas cresçam e avançam na fé. E isso trará renovo espiritual para a liderança. Por quê? Porque se a igreja cresce e a gente não discipula, e a gente não tem líderes para ajudar no pastoreio, nós matamos os nossos líderes. Matamos os nossos líderes de trabalho, de angústia espiritual. Então, se a gente for por esse caminho, haverá maturidade cristã, haverá renovação de liderança, haverá avanço do Evangelho através da evangelização e do pastoreio uns com os outros. E haverá um renovo espiritual, porque nós estamos cooperando em unidade como povo de Deus. Se você perguntar, pastor Jean, que grupos pequenos existem na Igreja Luz? Nós discipulamos homens com homens e mulheres com mulheres em grupos de discipulado. O objetivo do grupo discipulado, amadurecer e equipar os irmãos. E irmãos discipulados que crescem na fé, eles são líderes de grupos pequenos, porque agora eles têm condições de pastorear conosco o rebanho do Senhor. Vou aproveitar que eu tenho uns 2 minutos. Você sabe qual que é a maior igreja presbiteriana local do mundo? Igreja presbiteriana local, não estou dizendo a denominação. A igreja local é a igreja Sarang. A igreja Sarang está na Coreia do Sul. É uma igreja discipuladora que tem pequenos grupos. Os pequenos grupos deles chamam-se cenáculos. Eles discipulam líderes e enviam os líderes para formar os cenáculos. Essa igreja, há alguns anos atrás, eu não sei como está hoje, já tinha 110 mil membros. Sabe como ela começou? 1975, pastor John Ock, com um grupo de discipulado. 9 pessoas. Lembra que eu falei de coreano? Depois você vê vídeo de criança coreana em acampamento. Você vai se impressionar. Os meninos carregando a citora na neve. Então eles são a cultura, né? Disciplinada. O pastor John Ock começou o grupo e falou assim, tem que ter disciplina. Dos 9 que ele começou, 8 pularam do barco, do primeiro grupo de discipular dele. 8. Só ficou uma pessoa, a mulher dele, porque não tinha como sair. Mas ele recomeçou. E hoje nós temos a maior igreja presbiteriana local do mundo. Discipulado, pequenos grupos. Essa também é a experiência da Perimeter Church em Atlanta. E o discipulado com os pequenos grupos permite o avanço saudável. Que o Senhor possa gerar uma inquietação em nós. Que Ele possa nos dar os caminhos e as ferramentas que precisamos. E que nós possamos perceber que a gente precisa parecer cada dia mais com Jesus, mas para que também nós sejamos usados, sendo enviados às ruas, aos lares, às cidades, para o avanço do reino de Deus. Que Deus abençoe esta igreja, que eu saio daqui amando vocês. Um grande abraço. Obrigado, pastor.